Olá! Na nossa aula de hoje, nós iremos resolver questões referentes a juros simples e juros compostos. Aula 15 da apostila 4 de Matemática 1. As questões de aprofundamento. Então, iremos resolver as atividades para a sala e as atividades propostas. Desejo a todos uma excelente aula. Vamos resolver as atividades para a sala da página 8. Primeira questão. Um comerciante está negociando o valor V da venda à vista de uma mercadoria que foi adquirida com seu fornecedor um mês antes por R$ 1.000, com 4 meses de prazo para pagamento, sem pagar juros. Sabe-se que o comerciante aplica esse valor V à taxa de 2% de juros compostos ao mês para viabilizar o pagamento futuro da mercadoria. Para que a atualização do valor associado à venda dessa mercadoria forneça, na data do pagamento do fornecedor, um lucro líquido de R$ 200, a venda à vista deve ser de dados. Use a aproximação 1,0612 para 1,02 elevado a 3 e, ao expressar um valor monetário, faça o arredondamento na segunda casa decimal, considerando unidades inteiras de centavos. Então, gente, vamos para o comentário da nossa primeira questão. Então, na questão foi dito que o vendedor ele comprou um certo bem por R$ 1.000 e quer ter um lucro de R$ 200 líquido. Então, na verdade, esse montante vai ser trabalhado com um valor de R$ 1.200. O capital, que seria exatamente o valor da compra, eu vou chamar de V. Iremos trabalhar a taxa percentual I como 2% e o N por 3 meses. Por que nós iremos trabalhar por 3 meses? Porque na questão ele diz o seguinte: uma mercadoria que foi adquirida com o seu fornecedor um mês antes. Por quanto? Por R$ 1.000, tá certo? Então, com 4 meses de prazo. Então, com um mês antes, com 4 meses, então a nossa taxa vai ser trabalhada com 3 meses. O tempo vai ser trabalhado em 3 meses, tá bom? E uma informação que ele colocou: 1,02 elevado a 3 é igual a 1,0612. Vamos recordar que 2% é a mesma coisa de 2 sobre 100 na forma fracionária, que vai ser 0,02, tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer? A aplicação direta da fórmula do juro composto. Então, montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Esse montante é de quanto? 1.200. O capital aí que a gente vai chamar de V. 1 mais a taxa que é de 0,02 elevado a N. Então vai ficar 1.200 é igual a V vezes 1,02 elevado a quanto? A 3, tá certo? Pode substituir o 3 em um modo aqui direto. Então, esse valor aqui, nós já sabemos quanto é 1,02 elevado a 3. Então, vai ficar 1.200 é igual a V vezes 1,02 elevado a 3 é 1,0612. Então, quem é V vai ser 1.200 dividido por 1,0612. Então, o valor vai ser exatamente de 1.130,80, tá? Isso aqui, reais. Então, para esse valor, a gente vai marcar como alternativa correta a letra A, B, ok? Segunda questão. Em 2000, certo país da América Latina pediu um empréstimo de $1 milhão ao FMI, Fundo Monetário Internacional, para pagar em 100 anos. Porém, por problemas políticos e de corrupção, nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo rolada com a taxa de juros composta de 8,5% ao ano. Determine o valor da dívida no corrente ano de 2015 em milhões de dólares, dado 1,085 elevado a 5 é aproximadamente 1,5. Bem, a nossa segunda questão diz o seguinte: diz que um país pediu emprestado ao Fundo Monetário Internacional a quantia de $1 milhão
tá? Para fazer o pagamento durante 100 anos. Há uma taxa de juros de 8% ao ano durante 100 anos. Só que ele, devido a problemas de corrupção, ele não pagou. Então ele quer saber qual o débito desse país no ano de 2015, já que esse débito foi feito pedido no ano de 2000. Então, o período aqui é de N igual a 15 anos. A informação que foi dada foi que 1,085 elevado a 5 é igual a 1,5. Então, o que é que nós iremos fazer inicialmente nessa questão? Nós temos que trabalhar a taxa percentual na forma decimal. O que é 8,5% ao ano? É 8,5 sobre quanto? 100, que é a minha cor de 0,085. Aqui nessa questão nós iremos fazer uma aplicação direta da fórmula do juro composto. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Então o montante é de 1 milhão, 6 zerinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mais a taxa de 0,085 elevado a quanto? A N, que é 15. Não esqueçam que o tempo, período e a taxa estão na mesma unidade. Então o montante vai ser de 1 milhão vezes 1,085 elevado a quanto? A 15. Mas, gente, a informação que me foi dada foi de 1,085 elevado a 5, tá ok? Então, vocês concordam que isso aqui é 1 milhão? E eu posso quebrar esse número aqui de 3 maneiras. Eu poderia fazer uma potência de potência, mas vai ficar simples. 1,085 elevado a 5 vezes 1,085 elevado a 5 vezes 1,085 elevado a quanto? A 5. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então o montante vai ser de 1 milhão vezes 1,085 elevado a 5 é quanto? 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Então, o montante vai ser de 1 milhão vezes, fazendo 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 dá 3,375. Então, fazendo essa multiplicação aí, você vai ter 3.375.000 milhões. Então, a resposta, ele está querendo em milhões. Então, a resposta vai ser quanto? 3,375 milhões. Tá ok? Então, para essa questão, a alternativa correta que nós iremos marcar é a letra C. Beleza? Terceira questão. César aplicou R$ 10.000 no fundo de investimento que rende juros compostos a uma certa taxa de juros anual positiva e, após um ano, ele saca desses fundos R$ 7.000 e deixa o restante aplicado por mais um ano. Quando verifica que o saldo é de R$ 6.000, calcule o valor de 4i menos 1 elevado a 2. Bem, gente, a terceira questão diz que César ele aplicou 10.000 num determinado fundo de investimento a juros compostos. Depois de um ano, tá, ele sacou R$ 7.000. O restante desse valor, novamente, ele aplicou durante um ano e foi um saldo final de R$ 6.000. Então, ele quer saber a taxa e exatamente qual é o valor dessa expressão, 4i menos 1 ao quadrado. Lembrando que esse i é exatamente a taxa percentual. Então, o que foi que aconteceu aqui? Então, nós vamos ter 10.000, tá bom? Ele vai ser aplicado a uma taxa percentual de um ano, ó. Então, 1 mais i elevado a 1, não precisa colocar, menos, feito um saque de quanto? De 7.000, tá bom? Dentro essa taxa aqui, ó, durante um ano, sacou 7.000 e logo depois, dessa diferença aí, ele aplicou durante mais um ano a taxa de juros compostos. Então vai ficar o quê? 1 mais I. Tendo um saldo aí, ele olhou no investimento dele, tinha quanto? R$ 6.000. Tá ok? Então, o que é que nós iremos fazer? Eu vou aplicar a distributiva aqui, tá ok, gente? Então, 10.000, 1 mais I vezes 1 mais I,
é 10.000 vezes 1 mais i ao quadrado, menos 7.000 vezes 1 mais i é 7.000 vezes 1 mais i. Vou colocar aqui as setinhas, tá bom? Para auxiliar, ok? Menos 6.000, isso aqui igual a quanto? A zero. O que é que eu vou fazer, gente? Essa expressão 1 mais i, eu vou chamar ela de x, fazer uma mudança de variável. Então isso aqui vai ser o quê? 10.000x ao quadrado menos 7.000x menos 6.000, isso aqui igual a quanto? A zero. O que é que isso aí está aparecendo? É uma equação do segundo grau, onde os coeficientes todos são divisíveis por quanto? Por 1.000. Então vamos dividir tudo por 1.000. 10.000 por 1.000 vai ficar o quê? 10x ao quadrado menos 7x menos 6, isso aqui igual a quanto? A zero, tá bom? Gente, tem uma técnicazinha interessante na resolução de equação do segundo grau que diz o seguinte: toda vez que o valor de A ele for diferente de 1, você pega o A e multiplica pelo valor de quem? De C, ficando x ao quadrado menos 7x menos 60 igual a zero, tá? Como se fosse aqui, ó, a simplificação. Então 10 vezes 6, 60. Então a gente vai ter um x' e um x duas linhas pelo método da soma e produto. Dois números que a soma é 7 e o produto é menos 60. 12 e menos 5. 12 menos 5, 7. Sempre troca o sinal. 12 vezes menos 5, menos 60. Mas 12 menos 5 são raiz dessa equação. Eu quero a de cima. Então agora eu sempre divido pelo valor de quem? De A. Tá ok? Vou dividir aqui tudo por 10. Esse valor aqui eu irei desconsiderar, porque é um valor negativo. E aqui eu vou simplificar aqui tudo por quanto? Por 2. E a gente vai ter que x vai ser igual a quanto? 6 sobre 5. Tá ok? Tá resolvida a questão? Não. Porque eu descobri foi o valor de quem? De x. Ele quer saber o valor de quem? De i. Então, 1 mais i vai ser igual a 6/5. Então, quem é i? 6/5 menos 1. Então, vai dar 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 mais 6, 1. Então, já sei que o valor de i vai ser igual a quanto? 1/5. Mas é a resposta ainda? Ainda não, porque ele quer 4i menos 1 ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes 1/5 menos 1. Isso aqui tudo é elevado a quanto? A 2. Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 1, 4/5 menos 1. Isso é elevado a quanto? A 2. Bota o 5 embaixo, né? 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 mais 4, menos 1. Então, menos 1/5 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. 5 elevado a 2, 25. A resposta está na forma o quê? Decimal. Como é que eu vou saber? Quanto é R$1 dividido para 25 pessoas? Cada um vai ganhar 4 centavos, que é 0,04. 0,04, alternativa correta, letra D. Ok? Então, para essa questão, marcaremos a alternativa correta, letra D. Grande abraço. Quarta questão. Certo capital foi aplicado em regime de juros compostos. Nos 4 primeiros meses, a taxa foi de 1% ao mês e, nos 4 meses seguintes, a taxa foi de 2% ao mês. Sabendo-se que, após os 8 meses de aplicação, o montante resgatado foi de R$ 65.536. Então, o capital aplicado em reais foi de aproximadamente igual a... Considere 65.536 igual a 2 elevado a 16. A nossa quarta questão das atividades para a sala de aula diz que um certo capital foi aplicado no regime de juro composto, tá? Durante 8 meses, ao qual foi resgatado um montante de R$ 65.536, sendo que nos 4 primeiros meses rendeu uma taxa de juros de 1% ao mês. E nos 4 meses seguintes, de 2% ao mês.
A pergunta é, qual foi o capital invertido? E a informação que foi dada foi que 65.536 é igual a 2 elevado a 16. Bem, gente, essa questão ela é interessante porque você tem que olhar para as alternativas dela. As alternativas dela são potências em que o expoente é igual a 8. Então eu vou forçar que a minha expressão apareça com expoente igual a 8, tá? Então é só uma jogada de propriedade das potências, tá ok? Então, o que é que nós iremos fazer aqui inicialmente? A fórmula, né? Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. O montante é de quanto? 65.536. Esse capital que eu estou em busca, 1 mais 1% é 0,01. Isso aqui é elevado a quanto? 4. E o restante, né? 1 mais o restante, 2%. 0,02 também é elevado a quanto? Elevado a 4. Então isso aqui vai dar 65.536 igual a C vezes 1,01 elevado a 4 vezes 1,02 elevado a quem? A 4, tá ok? Então, gente, nós temos aqui produto de bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Por propriedade de potência, eu posso juntar no produto elevando ao mesmo expoente, tá ok? Então, a gente já pode dizer que 65.536 é 2 elevado a 16, igual a C vezes, bota aqui, 1,01 vezes 1,02 elevado a quem? A 4, ó. Produto de bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Eleva-se cada base ao expoente considerado. Eu volto para cá. Então, eu vou ter exatamente essa expressão. 2 elevado a 16 igual a C vezes. Se eu multiplicar 1,01 vezes 1,02, eu vou encontrar exatamente 1,0302. Isso aqui é elevado a quanto? Isso é elevado a 4. Então, quem é o meu C? Vai ser 2 elevado a 16 sobre 1,0302 elevado a quanto? A 4. Bem, gente, agora vamos lá. Qual é meu objetivo? É ter respostas do capital de expoente quanto? 8. Vocês concordam que isso daqui vai ser 2 elevado a 4, não é? 2 elevado a 2, desculpa. Isso aqui tudo elevado a quanto? Elevado a 8, porque conserva a base, 2 vezes 8 dá quanto? 16. O expoente aqui já não é 8? Para dar 4, então, o que é que eu vou fazer? 1,0302 elevado a quanto? A 1 meio. Sim ou não? Porque 1 meio vezes 8, 8 vezes 1, 8 dividido por 2, 4. Exatamente isso. Então, meu capital aí vai ser de quanto? 2 elevado a 2, 4, sobre 1,0302 elevado ao meio é 1, raiz quadrada de 1,0302. Isso aqui tudo elevado a quanto? A 8. Logo, meu capital será de 4 sobre a raiz quadrada de 1,0302 é 1,014. Tá ok? Isso aqui é elevado a quanto? A 8. Então, fazendo as continhas aí, 4 dividido por 1,014 vai dar 3,94 elevado a quanto? A 8. Então, gente, fazendo aí algumas continhas aí, algumas propriedades de potência, você vai ver que a alternativa correta para essa questão é a letra E. Ok? Grande abraço. A partir de agora, iremos resolver as questões das atividades propostas, página 8 e 9 do livro 4 de Matemática 1. Primeira questão. Um agricultor financiou junto a uma cooperativa os insumos utilizados na lavoura em 2014. Pagou 20% do valor dos insumos no ato da compra, utilizando parte do lucro obtido no ano anterior, e financiou o restante em 10 meses a uma taxa de 2% ao mês aos juros simples.
observou que havia gastado um montante de R$ 208.800 com a parte financiada. Neste caso, o valor financiado dos insumos pelo agricultor foi de... Nós iremos começar agora a resolução das atividades propostas, tá? Da página 8 e 9 do nosso material. Onde a primeira questão, já feita a leitura dela, diz o seguinte: eu vou chamar de C a parte financiada pelo agricultor, a taxa percentual que é de 2% de juros ao mês. Lembrando que nós iremos trabalhar na forma decimal, onde 2% é 0,02, durante um período de 10 meses, que vai produzir um montante de R$ 208.800. Vamos lembrar que na questão foi dito que isso tudo ocorreu através de juros simples. Vamos lembrar da fórmula do montante do juro simples? Montante é igual ao capital vezes 1 mais IT, ou 1 mais IN. C o capital, I taxa percentual, e N o tempo, ou o período. Então o montante aqui foi de quanto? 208.800 igual a C vezes 1 mais, e a taxa de juros que é de quanto? 0,02 vezes o N, que é 10. Então, vamos aqui ao resolver essas continhas, vai ficar 208.800 igual a C vezes 1 mais 0,02 vezes 10. A vírgula vem para cá, vai ficar 0,2. Então, 208.800 é igual a C vezes 1,2. Então, quem é C? 208.800 dividido por quanto? 1,2. Logo, o capital investido aí foi de 174 mil, tá bom? Reais. Então, para essa resposta, a gente marca como alternativa correta, letra B. Ok? Então, grande abraço a todos. Segunda questão, uma questão do Enem que diz o seguinte: João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$ 21.000, e esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$ 20.000 que podem ser aplicados a uma taxa de juros composta de 2% ao mês, e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. A segunda questão é uma questão bem interessante, uma questão do Enem. Ele diz o seguinte, que João, ele possui R$ 20.000 e quer comprar um carro que custa R$ 21.000. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar esse dinheiro a juros compostos que rende 2% ao mês. Então, o que é que a gente quer nessa questão? Olhar para as alternativas e verificar qual delas vai se encaixar. Tá ok? Então a gente tem que fazer por períodos, até em que momento eu vou conseguir ter um valor que supera o valor de R$ 21.000, ou exatamente 21 mil, que é exatamente o valor que João está querendo para essa questão, tá ok? Lembrando que a taxa é de 2% ao mês, onde na forma decimal vai ser 0,02, tudo bem? Então, para o primeiro mês, a gente vai fazer por mês, tá ok? Então, no primeiro mês, o que é que vai ocorrer? Eu vou pegar exatamente os 20 mil e vou aplicar juros compostos. 1 mais 0,02, que vai dar 20 mil vezes 1,02, tá ok? Então, 20 mil vezes 1,02 vai dar exatamente R$ 20.400. Ainda não dá para ele comprar o carro. E aí, vamos continuar. O que é que vai acontecer no segundo mês? Tá? No segundo mês, aí ele vai aplicar os 20 mil, inicialmente, deixar os 20 mil. 1 mais 0,02 já é elevado a quanto? A 2, porque nós já estamos no segundo mês, que vai dar 20 mil vezes 1,02 elevado a 2. Você em casa aí vai fazer a continha, vai dar exatamente 1,0404, em que o valor que eu vou ter aqui é de exatamente quanto?
20.808 reais, tá ok? Dá para comprar o carro ainda? Não. O que é que vai acontecer agora no terceiro mês? Tá? Da mesma forma, vou pegar os 20 mil, 1 mais 0,02 elevado a 3, que vai ser 20 mil, vezes 1,002 elevado a 3, tá? 1,02 elevado a 3 vai dar exatamente 1,0612. Fazendo essas continhas, gente, nós vamos encontrar 21.000, desculpa, 224 e alguns centavos, tá certo? Vou botar aqui 35, tá bom? Então, observa que o valor que eu preciso é de quanto? 21 mil, tá ok? Então, para essa questão, o que é que a gente marca como alternativa correta? Se a gente vê 2 meses, terá quantia exata? Não, não tem 21 mil. No item B, 3 meses e ainda lhe sobrarão aproximadamente 225 reais. Gente, aproximadamente. Observa que a palavra que ele utilizou. Então, para essa questão, a gente vai utilizar como alternativa correta, letra B, tá ok? Mas, gente, eu gostaria de também resolver essa questão de uma maneira de porcentagem, tá certo? Para a gente não tenha que fazer todos esses cálculos. Como é que a gente vai fazer então? Então eu vou pegar inicialmente os 20 mil, tá? E vou multiplicar por 2%, que é 2 sobre quanto? 100, corta um zerinho em cima e um zero embaixo. 200 vezes 2 é quanto? 400. Então no primeiro mês ele vai ter quanto? No primeiro mês? 20.400 reais, tá bom? O que é que vai acontecer no segundo mês? Aqui é no primeiro mês, aqui é no segundo mês. Ele vai pegar 20.400 e vai de novo verificar quanto que é 2%. Corta, 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 corta. 204 vezes 2 vai dar exatamente 400 e quem? E 8. Com os 20.400, com 20.400 mais agora 408, vai dar exatamente quanto? 20.808. E ainda não é o valor que ele precisa. Já no terceiro mês, o que é que a gente vai fazer? 20.808 e eu vou multiplicar 2%, tá ok? Já não dá para cortar um com o outro, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Como eu quero agora 2% em cima desse valor, eu vou fazer agora 20.808 e vou multiplicar por 1, o quê? 0,2, porque o que é 1,02 é 102%. E o que é 102%? Um aumento de 2%. E você fazendo essas continhas aí, você vai achar R$21.224,16. Então, a gente também pode resolver essa questão dessa maneira, através do cálculo de porcentagem. Mais uma vez, a alternativa correta para essa questão, letra A, B. Tá ok? Então, grande abraço a todos. Terceira questão. Pensando em montar seu próprio consultório, Natália começou a economizar desde que entrou no curso de medicina. Ao passar no vestibular, ela ganhou R$5.000 de seus pais e aplicou uma taxa de 0,5% ao mês a juros compostos. Além disso, mensalmente ela depositava R$100 a mesma taxa de juros compostos. Hoje, passados 5 anos, ou seja, 60 meses, qual o montante do rendimento dos R$5.000 e qual o valor economizado por Natália com suas aplicações mensais? Considere 1,005 elevado a 60 igual a 1,35. Bem, gente, a terceira questão é uma questão interessante, onde ele envolve duas aplicações, tá? Ele diz que Natália, ela, ao passar no vestibular para medicina, e ela vai querer montar o seu próprio consultório. Seus pais lhe presentearam com R$5.000, então ela aplicou esses R$5.000 a uma taxa de juros de 0,5% ao mês durante 5 anos.
Então, de maneira imediata, a gente pode perceber que a taxa percentual e o período não estão na mesma unidade. Então, vamos transformar 5 anos para meses, totalizando 60 meses. Assim como Natália mensalmente deposita R$100, tá bom? Na mesma taxa de juros de 1000% ao mês e em 60 meses. Nesse caso aqui, todos os dois, a taxa percentual e o tempo estão na mesma unidade, tudo bem? Vamos lembrar que 0,5% ao mês vai ser 0,005, tudo bem? Então, nós iremos trabalhar exatamente com essa taxa percentual, tá bom? Então, vamos para cá, para a primeira aplicação, porque na questão ele quer saber quais foram os rendimentos que rendeu dos pais e o que rendeu ela aplicando, tá ok? Então eu vou ter que o montante vai ser o capital de 5.000, tá? 5.000, tirar aqui um zerinho, tem zero demais. 5.000 vezes quem? 1 mais 0,005 elevado a quanto? A 60, tá ok? Então o montante aqui vai ser de 5.000, tá? Vezes 1,005 elevado a quanto? 60. E o montante vai ser 1,005 elevado a 60. Está aqui, ó, o valor que é de aproximadamente quanto? Então, 5.000 vezes 1, quanto? 35. Logo, o montante, tá? Que foi dado pelos pais, a aplicação do valor dado pelos pais, vai ser de exatamente R$6.750, tá ok? Esse foi o que ela teve o rendimento do valor que seus pais lhe ofertaram, tá ok? Então, gente, nesse caso aí, ó, o montante dos pais, tá? Foi de 6.750. Se a gente olhar para as alternativas, nós temos como possibilidades a letra A ou a letra D. Então, agora o que é que nós iremos fazer? Fazer os cálculos do que Natália teve como rendimento, tá, gente? Eu vou pedir permissão a vocês, que eu vou ter que apagar, porque eu vou precisar um pouco mais do quadro, tá ok? Então, posso aqui, né? Então, um momentinho, tá? Faça um print, tá bom? Dá um tempinho aqui. Pronto. Bem, já o segundo caso, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, ó, pra gente não esquecer. O rendimento dos pais foi de quanto? R$6.750. Deixa aqui como lembrança, tá ok? Então, o que é que vai acontecer agora com Natália? Então, inicialmente ela colocou quanto? R$100. Mas, no próximo mês, o que é que ela vai colocar? Exatamente 100. E vai render 1 mais 0,005, tá certo? Isso aí é elevado a 1, mais 100 vezes 1,005 elevado a 2, mais isso aqui tudo até quem? 100 vezes 1,005, isso aí tudo elevado a quanto? A 59, tá ok, gente? Por que 59? Porque aqui está exatamente o primeiro valor depositado, tá ok? Então, gente, se nós observarmos aqui, a gente vai colocar o 100 em evidência, tá ok? Então vai ficar o quê? 1, porque 100 vezes 1 mais 1,005 elevado a 1 mais 1,005 elevado a 2 mais 1,005 elevado a quanto? A 59. Tá ok, gente? Olha aí. Gente, nós já resolvemos uma questão onde ele tinha exatamente esse problema. Isso aqui é uma PG, tá bom? É uma progressão geométrica de razão que 1,005. Então nós vamos ter a soma. Aqui são exatamente 60 termos, tá ok? Já que são 60 meses, tá ok? Então é importante que a gente lembre, porque isso aqui é a soma. Quem é a soma dos N primeiros termos de uma PG? Porque tem dos N primeiros termos e tem dos infinitos termos.
vai ser exatamente A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1 embaixo, sobre quem? Q menos 1. Então, nós iremos buscar exatamente essa fórmula, tá ok? Então, nós vamos ter o quê? 100 vezes, tá? Deixa eu tentar fazer isso aqui bem organizado. Quem é o primeiro termo? 1 vezes a razão que nós encontramos, 1,005 elevado a n, que é 60, menos 1, tá bom? Fechar aqui, vezes Q menos 1, 1,005 menos 1, tá ok? Então, essa é a minha expressão. 1 vezes essa expressão é a própria expressão, então vai ficar 100 vezes. Olha para cá, gente. 1,005 elevado a 60 já foi dito aqui na questão, que é quem? 1,35 menos 1 sobre 1,005 menos 1 é quem? 1,005 menos 1 vai ser exatamente 0,05, tá ok? Então isso aqui vai ficar 100 vezes R$1,35 menos 1 vai dar 0,35 sobre quem? 0,005. Bem, gente, deixa eu puxar aqui, ó, um espaçozinho para a gente fazer essas continhas. Quem é 0,35? Vocês concordam que é 35 sobre 100? Não é? Sobre. Quem é 0,005? Vai ser 5 sobre, bota umzinho, 3 casas decimais, 3 zeros. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 zeros, tá bom? 35 dividido por 5 é 7. Então, 7 vezes 10 vai dar quanto? 70. Então, gente, as minhas continhas disso aqui vai dar 100 vezes. Esse valor aqui a gente encontrou exatamente igual a quanto? 70. 1 vezes 7, 7, 3 zerinhos, 7.000. Então, gente, para essa questão, nós vamos ter que os rendimentos do pai foram de 6.750 e os rendimentos de Natália nessas condições foram de quanto? 7.000. Então, para essa alternativa, nós temos como resposta correta a letra A. Tá ok? Tempinho aí para todos vocês copiarem. Quarta questão. Bruno fez um empréstimo de R$1.000 a juros simples mensais de 10%. 2 meses após, pagou R$700 e 1 mês depois desse pagamento, liquidou o débito. Este último pagamento para a liquidação do débito foi de... Bem, gente, a quarta questão diz o seguinte. Bruno fez um empréstimo de R$1.000 de juros simples, tá? Com juros mensais de 10%. 2 meses depois ele pagou R$700, tudo bem? Ao banco. Em 1 mês depois desse pagamento liquidou todo o débito. Então qual foi o valor do pagamento para que ele debitasse? Lembrar que isso aí nós vamos trabalhar tudo isso em juros simples, tá bom? Então o capital foi de 1.000, a taxa de 10% ao mês durante o quê? 2 meses. Então o que é que a gente vai fazer? Aplicar a fórmula do montante do juros simples. Então, montante é igual a C vezes 1 mais I vezes N ou I vezes T. Então, o montante é de 1.000 vezes 1 mais 10% vai ser 0,1 vezes a taxa, que é de quanto? Vezes o tempo, que é de 2. Lembrar que a taxa percentual e o tempo estão na mesma unidade, então está tudo ok. Então, o montante vai ser de 10.000, de 1.000 vezes 1 mais 0,2. Então, o montante vai ser de 1.000 vezes 1,2. Então, o montante vai ser de quanto? De R$1.200. Ok? Só que tem um porém, tá certo? Ele diz o que na questão? Ele pagou R$700. Então, ele não deve mais 1.200. Então, ele vai dever 1.200 menos o quê? 700. Que é exatamente quanto?
500, tá ok? 500 reais. Então, ele quer saber qual foi o valor. Então, como ainda ele vai obedecer essas condições aqui, então, só faltando um mês também, tá? Então, eu vou ter o que aqui? 500 vezes 1 mais a taxa que é de 10%, 0,1 vezes 1, tá? Então, vai ser 500 vezes 1 mais 0,1 vezes 1, 0,1. Então, vai ficar 500 vezes 1,1. E 500 vezes 1,1 vai ficar exatamente 550 reais. 550 reais, a gente marca como alternativa correta a letra B, tá bom? Então, tá aí a nossa quarta questão. Quinta questão. A soma dos montantes de N depósitos anuais de valor R cada um, feito nos anos 1, 2, 3 até o enésimo, a juros compostos e a taxa anual de juros anual I, calculados na data N, é dado pela fórmula S é igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 entre colchetes sobre I. Se forem feitos depósitos anuais de R$ 20.000, a taxa anual de 20%, o número N de depósitos para que a soma dos montantes seja igual a R$ 148.832 é. A quinta questão é uma questão que envolve conhecimento de logaritmo. Então ele dá essa fórmula aqui, tudo bem? Onde esse S vai ser exatamente a soma de depósitos, N número de depósitos, R será exatamente o valor de cada depósito, tá certo? Então é só a gente fazer inicialmente a substituição e logo depois aplicar as propriedades do logaritmo. Então vamos lá. Então quem é que vem a ser o S? 148.832 igual ao R 20.000, ó, eu vou multiplicar aqui tudo por 1 mais I é a taxa, né, de 20% ao ano. O que é 20%? 0,2, 1 mais 0,2 elevado a N menos 1, isso aqui sobre I, que é quem? 0,2, tá bom? Então, o que dá para a gente fazer? 148.832 é igual. Se eu dividir 20.000 por 0,2, tá certo, gente? Vai dar exatamente 100.000. Tá? E vai fazer as continhas, você pega, ó, 20.000 dividido por 0,2, que é quem? 2 sobre 10. Então, conserva a primeira, 20.000, e multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 2. 20.000 dividido por 2, 10.000. 10.000 vezes 10 é quanto? 100.000, é o que está aqui, tá ok? Então, aqui vai ficar o quê? Vezes 1,2 elevado a N menos 1, tá? Não esqueça aqui, ó, o colchete, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Esse valor vem aqui, ó, exatamente dividindo, tá bom? Então vai ficar 148.832 dividido por 100.000. Vai dar 1,2 elevado a N menos 1. Então, ao fazer essa divisão, eu vou voltar a vírgula, tá certo? 1, 2, 3, 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 1,48832 igual a 1,2 elevado a N menos 1. Esse menos 1 vem mais 1. Então, eu vou ter aqui 1,2 elevado a N. 1,48 continuando mais 1 vai ficar 2,48832. Bem, gente, o que é que nós iremos fazer agora? Se a gente deve lembrar a propriedade de logaritmo. Se duas expressões elas são iguais, se eu digo que A é igual a B, então significa que seus logaritmos também vão ser o quê? Iguais. Todos eles escritos numa mesma base, tá ok? Então, se essas duas expressões elas são iguais, é porque o logaritmo de 1,2 elevado a N
é igual ao logaritmo de 2,48832. Aqui, quando a base não aparece, subtém que ser igual a 10. E eu não coloquei base porque a alternativa aí coloca a base 10. Então, ó para cá. Mais uma vez eu vou aplicar a propriedade do logaritmo, tá? Qual é ela? Log de A elevado a N na base B. Esse Nzinho vem aqui para frente, fica N vezes o log de A na base B, tá ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Fica N vezes o log de quem? De 1,2 igual a quem? Ao log de 2,48832, tá? Finalizando, quem é N? N vai ser o logaritmo de 2,48832 dividido pelo log de quem? De 1,2. Então, gente, essa é a minha expressão que define exatamente o valor de N. E para essa questão, nós vamos ter como alternativa correta, deixa eu procurar aqui, letra E, tá ok? Letra E. Grande abraço. Questão de número 6. Em todos os dias 10 dos meses de janeiro, fevereiro e março de um certo ano, o senhor João aplicou a mesma quantia de R$ 1.000 à taxa de juros composta de 10% ao mês. Pode-se concluir que o montante dessa aplicação no dia 10 de abril desse mesmo ano foi de... Gente, a nossa sexta questão, ela é uma questão bem parecida com a nossa terceira, só que o tempo ela é menor, só são de 4 períodos, é diferente lá da questão que a gente fez da terceira da Natália, que eram de 60 meses. Então, aqui nós vamos fazer de uma por uma, tá certo? É interessante que vocês vão ver como é que a gente faz mês a mês. Então, ele diz, ó, em todos os dias 10 do mês de janeiro, fevereiro, março, de um certo ano, o seu João aplica a mesma quantidade. Então, ele aplica, tá certo? Todo mês R$ 1.000. Não é uma única aplicação e espera render. Todo mês ele coloca R$ 1.000 no que já foi ampliado, o valor que já foi, teve um certo lucro da aplicação, tá ok? Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, ele diz a taxa de juros composta de 10% ao mês. Então, o capital todo mês é lançado R$ 1.000, a uma taxa de juros de 10% ao mês, tá? E ele quer saber em 10 de abril, qual é que vai ser o valor que o seu João terá, tudo bem? Então, nós iremos fazer mês a mês. O que foi que aconteceu no dia 10 do 1? No dia 10 do 1, 10 de janeiro, seu João vai ter R$ 1.000. Tá bom? No 10 do 2, o que é que vai acontecer aí? Ele vai ter os seus R$ 1.000 multiplicado por 1,1, não é verdade? Por quê? 1,01, que é 1 mais N, que vai dar exatamente quanto? Vai dar 1.100. E eu vou somar mais o que ele deposita, que é R$ 1.000. Ele vai ter quanto? R$ 2.100, tá ok? Então, isso aqui ele tem em 10 de fevereiro. O que é que vai acontecer em 10 de março? No 10 do 3, ele vai pegar esses R$ 2.100, R$ 2.100, novamente vai multiplicar por 1,1, que vai ser o aumento de 10%. Vai ser exatamente quanto? 2.310. Se eu somar com mais 1.000 que ele coloca todo mês, então aqui vai dar quanto? R$ 3.310, tá bom? Isso aí no mês 10 do 3. E o que é que vai acontecer no 10 do 4? Exatamente no mês que eu quero. Eu vou pegar os 3.310 e vou simplesmente multiplicar por quanto? Por 1,1. É esse mês que eu estou querendo. Então eu não vou somar mais os 1.000, tá certo? Então vai dar exatamente, fazendo as continhas, R$ 3.641, tá certo? Então essa é o valor que
que seu João, né? Fevereiro, março, seu João, tá? Para não perder o foco da questão, o nome dele. Então, R$ 3.641. A gente marca como alternativa correta, letra A, B, tá ok? Então, grande abraço, tá aí a sexta questão. Vamos lá para a próxima. Sétima questão. Na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento: à vista no valor de R$ 860 ou em duas parcelas fixas de R$ 460, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois. A taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra é de... Gente, a nossa sétima questão é uma questão interessante, tá certo? Ele diz que na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas. Ele pode comprar à vista no valor de R$ 860 ou em duas prestações de R$ 460. Qual é a taxa de juro mensal para o pagamento não efetuado no ato da compra? Então, o que é que nós iremos fazer aqui nessa questão? Olha, se o valor dela à vista é de 860 e foi pago uma primeira prestação de 460, então significa dizer o quê? Que 860 menos 460 dá exatamente R$ 400, tá certo? É o valor que essa pessoa ainda está devendo desse fogão. Então, o que é que representa esse 400, já que essa prestação é de 460? A prestação teve um aumento de quanto? De R$ 60. Então, o que é que eu vou saber? O que é que representa 60 de 400? Então, 60 de 400. Como a gente quer a taxa percentual, é interessante que o denominador seja igual a quanto? A 100. Então, basta eu dividir aqui tudo por quanto? Por 4. 60 dividido por 4, 15. 400 dividido por 4, 100. E 15 sobre 100 é exatamente 15%, tá certo? Então, uma questão mais de aplicação de porcentagem. E 15% a gente marca como alternativa correta, letra C, tá bom? Então, tá aí a resolução da sétima questão.